Olá, meu querido jovem, que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Quero aproveitar este vídeo para parabenizar a todos os jovens que neste momento estão comemorando juntamente com a sua namorada, com o seu namorado, o Dia dos Namorados. Que Deus abençoe a cada um de vocês, o relacionamento de vocês. E você jovem, solteiro, assim como eu, que ainda está esperando, eu lhe dou um conselho. Aproveite enquanto você está solteiro, se prepare intelectualmente, emocionalmente, financeiramente, porque você se preparando nessas 3 áreas, você estará preparado para ter um relacionamento. Então, você que está solteiro, aproveite sua solteirice, aproveite para crescer financeiramente, intelectualmente, em todas as áreas, tá bom? E nesse momento nós vamos dar prosseguimento ao estudo da lição da Escola Sabatina, já que a gente não vive apenas de amor, nós precisamos muito da Palavra de Deus, precisamos crescer espiritualmente. E o tema em que nós estamos estudando trata acerca do coração, o altar e o coração. Eu quero convidá-lo neste momento a abrir a Palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Eu quero ler com vocês os versículos 9 e 10. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. O versículo 9 nos diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. No versículo 9, o próprio Deus faz uma pergunta. Primeiro, no começo do versículo, ele dá um diagnóstico de que o nosso coração ele é enganoso. Com base nesse diagnóstico, Jesus faz uma pergunta: quem o conhecerá? Quem terá o conhecimento do coração? E aí o versículo 10 nos dá uma resposta. Não somos nós. Mas a Bíblia diz que o Senhor é aquele que esquadrinha o coração. É aquele que conhece o íntimo. Muitas vezes nós achamos que conhecemos nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que conhecemos o nosso coração. E é óbvio que quando a palavra de Deus ou a lição da Escola Sabatina trata acerca do coração, está tratando acerca da mente humana, da consciência humana. E uma das coisas que o ser humano ainda não tem um estudo completo é acerca da mente. Cada dia que passa, quanto mais a ciência evolui, quanto mais as áreas da psicologia, da psiquiatria vai estudando a mente humana e o comportamento humano, mais a gente descobre, mais essas áreas descobrem que ainda há coisas que ainda eles não sabem. Há muitas coisas ainda para descobrir. Então é por isso que o próprio Deus diz que é Ele quem esquadrinha o coração. É Ele quem esquadrinha o pensamento. Ele conhece o íntimo do coração. E aí, qual é o objetivo da lição? É explorar a ligação entre o altar, a importância do altar e a condição do nosso coração, a nossa consciência, a nossa mente. E aí, quando você estuda o ministério profético de Jeremias, você percebe que o ministério deste homem
durou do ano 627 a.C. até o ano 587 a.C. O povo de Israel estava em profunda apostasia, declínio espiritual. E aí Deus levanta o profeta. É interessante que Jeremias, quando ele foi chamado por Deus, Jeremias era apenas um adolescente. Olha aí, olha a responsabilidade. Deus levantou um adolescente para repreender o seu povo. E qual era a mensagem do profeta Jeremias? É que se o povo de Israel não se arrependesse dos seus pecados, se eles não se arrependessem, o que iria acontecer? Iria ocorrer uma catástrofe. Deus levantaria, primeiro, Deus tiraria sua mão protetora, e tirando a sua mão protetora, o que iria acontecer? Nações inimigas invadiriam o território de Judá. E qual foi a nação que Deus levantou para servir de disciplina ao povo de Israel? Babilônia. Mas Babilônia só iria invadir Jerusalém se eles permanecessem incrédulos, duros de coração, duros de consciência, se a mente deles não tivessem cativos à palavra de Deus. E Jeremias, ele vem com esta mensagem totalmente devastadora, uma mensagem impopular. E olha, nós não estamos falando de um homem já amadurecido, de um senhor de idade, não. Estamos falando de um adolescente. Meu querido jovem, meu querido adolescente, com base na vida do profeta Jeremias, sabe o que eu aprendo? Deus nos chama para erguermos a bandeira da verdade, exortar o mundo da catástrofe que virá, do juízo que virá, mesmo que venhamos pagar com a nossa vida, mesmo que venhamos ser desprezados, torturados ou mortos por causa do Evangelho. Deus conta comigo e com você para sermos, assim como Jeremias foi, um pregador impopular. Mas é interessante é que Jeremias, ele percebe que a causa da crise espiritual está ligado ao coração. O coração do povo, a mente do povo estava distante de Deus. Eles estavam distantes de Deus. É por isso que no versículo 14, Jeremias faz uma oração. Leia comigo, por favor. Jeremias capítulo 17, versículo 14. Veja a oração do profeta Jeremias. E esta oração deve ser a minha e a sua oração. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Note bem, Jeremias estava reconhecendo que o coração humano é corrupto, que o coração do homem é mau. O coração do homem é extremamente propenso ao auto-engano. E tendo a consciência de que só Deus pode sondar o coração, Jeremias faz esta oração. É um apelo, é um pedido a Deus: Senhor, cura-me, e então serei curado. Salva-me de mim mesmo, e eu serei salvo. E é aí que vem a parte central da lição. Por que Deus quer transformar o nosso coração? Sabe por quê? Porque
quando você lê o livro Profetas e Reis, na página 241, Ellen White diz que o rei Josias, que foi contemporâneo, Jeremias foi contemporâneo do rei Josias, e você sabe que o rei Josias foi um dos maiores reis de Israel. Ela diz que o rei Josias tinha purificado por um tempo o povo de Israel dos altares idólatras, mas o coração da multidão não tinha sido transformado. Sabe por quê? Porque, como dizia João Calvino, ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é por isso que Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer transformar o meu, o seu coração. Por quê? Porque o meu coração, o seu coração, é uma fábrica de ídolos. E tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus, se não preenchermos com Deus, nós iremos colocar outra coisa no lugar dele. É por isso que a Bíblia, ela vai mostrar que nós somos adoradores. Nós somos adoradores. Nós já nascemos voltados para a adoração. A pergunta é: que tipo de adorador eu e você somos? Ou nós estamos adorando a Deus, ou estamos adorando os ídolos? A pergunta é: a quem nós iremos servir? A Deus ou aos ídolos? É por isso que a lição diz que aquilo que ocupa o nosso tempo, atenção e interesse é aquilo que mais valorizamos. Se dedicarmos tempo às coisas de Deus, nós iremos valorizar o quê? As coisas espirituais. Porque muitas vezes não temos vontade de ler a Bíblia, de orar. Porque muitas vezes não temos vontade de estar dedicando tempo. Porque nós não temos vontade de dedicar tempo na presença de Deus. Por quê? Porque nossos olhos e o nosso coração não estão totalmente centralizados nele. É por isso que tudo parte do quê? De uma escolha. Aquilo em que escolhemos nos concentrar é aquilo que nós escolhemos nos tornar. Então, se eu dedico tempo naquilo que é espiritual, eu irei me moldar aquilo que eu estou contemplando. É aquilo que nós vimos na lição passada, a lei da contemplação. Aquilo que eu contemplo é aquilo que eu serei. Se eu contemplo as coisas de Deus, serei um imitador de Deus. Se eu contemplo as coisas do mundo, serei um imitador de Satanás. Tudo parte de uma escolha. Ellen White diz: assim o profeta se manteve firme em defesa dos bons princípios de uma vida correta, tão claramente esboçados no livro da lei. Mas as condições prevalecentes na terra de Judá eram tais que somente pelas mais incisivas medidas poderia ser efetuada uma mudança para melhor. Por isso, ele trabalhou com o máximo fervor pelos impenitentes. Lavrai para vós outros campo novo, ele pedia, e não semeis entre espinhos. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Para que seja salvo. Só há uma maneira de sermos salvos: se lavarmos o nosso coração por meio do sangue derramado na cruz do Calvário. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, lava-nos, Senhor.
salva-nos, nos purifique. Esquadrinha, Senhor Deus, o nosso pensamento, o nosso coração, para que sejamos moldados conforme o Teu querer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: adoração de volta ao altar.